Oiê, tudo bom? Então, aprendemos um pouquinho sobre triângulos, quadriláteros. Agora a gente vai ver os polígonos de maneira geral. Mas o que são polígonos? Vamos ver aqui um pouquinho. Peguei esse quadro aqui de um pintor alemão. E aí, a gente tem aqui alguns polígonos sendo representados. Ó, separei alguns aqui pra gente ver. Separei esse cinza, coisa linda. Esse aqui que eu não sei a cor, porque eu não sou bonita. Ah, tá tudo bem. E esse amarelo. Quais são as características desses caras para eles serem identificados como polígonos? Eles são formados por linhas poligonais. Que são linhas poligonais? Linhas retas. São formados por linhas poligonais. Eles são fechados. E as suas linhas de formação, elas não se cruzam. Então, é o que acontece em todos esses aqui separados. Não tem cruzamento dentro da minha figura. Quando isso acontece, eles são classificados como polígonos. Os polígonos têm algumas coisas importantes. Primeiro, eles vão ter sempre a mesma quantidade de vértices, lados e ângulos internos. Pensa no triângulo. Ele tem 3 vértices, 3 lados e 3 ângulos internos. Os polígonos eles podem ser classificados de algumas formas. Eles podem ser equiângulos. Olha aí o português. O prefixo equi significa igualdade. Então, ele tem a igualdade dos ângulos. Todos os ângulos serão congruentes. Eles podem ser equiláteros nos equiláteros. Todos os lados congruentes. E tem o mais especial de todos, que são os polígonos regulares. O que tem nos polígonos regulares? Os regulares vão agrupar os equiângulos e os equiláteros. Então, os polígonos regulares, além deles terem todos os ângulos internos com a mesma medida, eles vão ter todos os lados também com a mesma medida. Ok? Os meus polígonos, eles recebem nomes de acordo com a quantidade de vértices que eles têm. Como vértice, lado e ângulo interno é a mesma quantidade, você pode pensar que eles vão ser nomeados pela quantidade de vértices, pela quantidade de lados, pela quantidade de ângulos internos. Então, coloquei aqui para a gente alguns nomes importantes da gente saber. O polígono que tem 3 lados, ó, triângulo, 3 ângulos. O polígono de 4 lados, quadrilátero, o prefixo quadro, 4, látero, lados. 5 lados, pentágono, ele tem 5 ângulos, ó, lembra? Ângulo, vértice e ângulos internos, vértice de lado, mesma quantidade. 6 lados é o hexágono, 7 lados, heptágono, 8 lados, octógono, 9 lados, eneágono, ó, o prefixo vai dizendo para a gente quanto ele tem. E 10 lados, decágono. Todos os polígonos têm alguns elementos importantes. E aí a gente já viu um pouco sobre esses elementos. Ó, vou falar aqui nas nossas figuras. Eu tenho os nossos vértices, são aqueles pontinhos, mesma coisa que funcionava para o triângulo, vai funcionar para o quadrilátero, funciona para os polígonos de maneira geral. Os nossos vértices são representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Eu tenho aqui os ângulos internos, que no nosso polígono amarelo está marcadinho de azul. Eu tenho os lados, que são os segmentos de reta que formam esse polígono. Eu tenho também, olha aqui nessa figurinha de baixo, os ângulos externos. O que eram os ângulos externos? Formados pelo prolongamento de um dos lados. Olha aqui a minha marcação, ó. Azinho como ângulo externo, B, C, D. Ângulos estão fora do meu polígono. E eu tenho também a diagonal. Lembra que a gente viu esse conceito? Lá no caso do quadrilátero, o que era diagonal? Diagonal era aquela linha que ligava, aquele segmento de reta que ligava os vértices que ainda não estavam ligados por lados. Então, ele liga vértices não adjacentes. E o número de diagonais, como é que a gente pode calcular? Pensa no triângulo. O triângulo é o único polígono que não tem diagonal. Por quê? Ele tem 3 vértices. E os 3 vértices estão ligados pelos lados. Eles não têm vértices que não são adjacentes. No quadrilátero, eu tenho 4 lados e 2 diagonais. E se eu tiver que calcular de um polígono qualquer, como é que eu faço isso? Pensa aqui no meu pentágono, vamos entender a ideia da formação dessas diagonais. Eu tenho A, B, C, D, E. O A está ligado já com o B e com o E. Quantas diagonais partem do vértice A? Vai ser diagonal AC e a diagonal AD. Quantas diagonais partem
De B, BE, aqui tem que ligar com E, e BD. De C eu tenho a que liga com A, que a gente já colocou ali, e também tenho a que liga com o E. A de D liga com A e B, e a de E que liga com B e C. Observe o seguinte, eu tinha um pentágono, 5 lados. Quantas diagonais partiam de cada vértice? Bom, eu sou um vértice, eu não parto diagonal para mim mesmo, não faz sentido. Eu já estou ligado com alguém na direita e na esquerda. Então, desse vértice não sai diagonal para esses dois caras. Então, de cada vértice sempre vai partir n menos 3 diagonais. N é o número de lados. Então, se eu tenho 5 lados, 5 vértices, de mim como vértice vão sair 2 diagonais, porque eu não me ligo comigo mesmo, nem com os meus dois adjacentes. Então, diagonais que vão partir do mesmo vértice, sempre n menos 3. E como é que seria o número de diagonais totais para eu calcular? Pensa, se saem n menos 3 de cada um dos vértices, bastaria, teoricamente, multiplicar n menos 3 por n, que é o total de vértices que tem o meu polígono. Mas quando eu faço isso, eu vou contar cada diagonal 2 vezes. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse valor e dividir por 2. N, que é o total de vértices, vezes n menos 3, que é a quantidade de diagonais que partem de cada vértice, e eu divido por 2, porque quando eu conto dessa forma, eu conto cada diagonal 2 vezes. Só a gente pegar o nosso exemplo. De A sai AC e AD. Quando eu conto lá do vértice C, eu vou contar CA, que é a mesma diagonal de AC. Por isso que a gente divide por 2. Olha aqui o nosso exemplo. Eu tenho aqui um octógono. 8 vértices. Qual é o número de diagonais totais? 8 vezes 8 menos 3 sobre 2. Tem que resolver primeiro quem está dentro do parênteses, prioridade de operação. Faço 8 menos 3, 5. 8 vezes 5, 40. Dividido por 2, 20. Então, dentro do meu octógono, eu tenho um total de 20 diagonais. Tranquilo? Ângulos internos e ângulos externos. A gente vai aprender agora a calcular cada uma das medidas e as somas desses ângulos. Primeira coisa importante é a gente observar quando eu pego aqui, olha no vértice A. Quando eu pego o ângulo A interno e o ângulo Azinho externo, juntos eles formam um ângulo raso. O ângulo raso tem 180 graus. Primeira observação, ângulos internos e externos de um mesmo vértice, que está ali adjacente, eles são suplementares, porque eles vão somar 180. O A interno com o A externo, juntos 180. O B interno com o B externo, 180. Aqui. C interno e C externo, 180. Bem tranquilo. E como é que seriam essas somas? Para a gente entender melhor essas somas, a gente vai fazer umas montagens. A gente já viu como é que funciona para o triângulo. Para quem não lembra, a gente pega um triângulo, desenha um triângulo qualquer. Aí a gente vem e corta esse meu triângulo em 3 partes, sem pegar no vértice. Aí, está separadinho. O que eu vou fazer? Vou juntar todos os meus vértices para ver que ângulo que eu consigo formar. Quando eu junto as 3 partes, aqui eu tenho um ângulo de 180 graus. Então, a gente já sabe que num triângulo, a soma de todos os 3 ângulos internos tem que dar sempre 180. O nosso objetivo para ver dos demais polígonos é tentar encontrar dentro deles outros triângulos, porque do triângulo eu já sei que é 180. Então, olha aqui o nosso quadro. No nosso quadrilátero, eu consigo dividir em 2 triângulos. Então, eu vou ter 180 mais 180, 360 graus. Olha aqui, tenho 2 triângulos, 360 graus. Olha o nosso pentágono, eu consigo dividir ele em 3 triângulos. Então, a soma dos ângulos internos dele ia ser 3 vezes 180. Mas, Priscila, deve existir alguma maneira de eu descobrir por quanto eu tenho que multiplicar. Acompanhe a sequência. Se o meu hexágono eu consigo dividir em 4 triângulos, olha aqui a minha figurinha. Para descobrir a soma dos ângulos, eu vou fazer 4 vezes 180. Se no quadrilátero tinham 4 lados, eu multiplicava por 2. No pentágono tinham 5 lados, eu multiplicava por 3. No hexágono tem 6 lados, eu multiplico por 4. Estou vendo que eu sempre multiplico por 2 unidades menor que a quantidade total? Então, em regra geral, vai ser assim, é o 180, porque vem lá do nosso triângulo, vezes n menos 2. Foi o que a gente observou no outro quadro. 4 lados eu multiplicava por 2,
5 lados por 3 e assim por diante. Para calcular, então, a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, eu faço 180 vezes o número de lados, menos 2. Tranquilo. E ângulos internos? Os ângulos internos eles só têm a mesma medida no caso dos polígonos regulares. Então, pensa o seguinte, se eu sei calcular a soma de todos eles, para eu descobrir cada um, pego a soma e divido pelo total de lados que eu tenho. E na soma dos ângulos externos, olha aqui, ó. Como é que eu vou fazer? A soma dos ângulos externos de qualquer polígono, truque para a gente entender. A soma de ângulo interno e externo, sempre 180. A mais M, 180. B mais N, 180. C mais P, 180. D mais Q, 180. Somar isso tudo, olha quanto vai dar. Somei tudo. Se eu juntar, se eu somar tudo, vai dar 540 aqui, ó, 4 vezes. A mais B mais C mais D é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, que a gente viu lá na frente, que é 360. 360. Então, a soma desse aqui vai ser 4 vezes 180 menos 360. Vai dar 360. Se eu fizer isso em todos os meus polígonos, a gente vai ver que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é sempre 360. Esse é o mais fácil. Pensa, se eu sei a soma dos externos, para descobrir cada um dos externos, basta dividir pelo total de lados que eu tenho. Tranquilo? Então, galera, a gente encerra por aqui. No próximo vídeo a gente dá continuidade nesse assunto. Até mais!